Boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, amém? Amém. Você já desejou Feliz Páscoa para quem está aí próximo de você? É bom, nem pedi para vocês desejarem, vocês já estão desejando, só fiz perguntar, ok, é bom, gostei. É bom. Feliz Páscoa, viu, Romulo? Feliz Páscoa, Felipe. Aproveitar o ensejo e desejar feliz aniversário também para você, viu? Deus continue dando muitos anos de vida para você, viu? Deus te abençoe. Feliz Páscoa, Carneiro, Islânia. Temi, é? É assim, né? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Diegão. Feliz Páscoa. Você sabe o que você acabou de desejar agora aí para a pessoa que está ao seu lado? Você sabe o que você acabou de desejar? Alguém quer vir explicar aqui como é que cria o chocolate a partir do cacau? Não tem bem essa relação, né? Bom, meus irmãos, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite da liderança da igreja para estar aqui. Eu acho que é de forma inédita que eu estou aqui 2 domingos, um após o outro. Inédito. Ó. Faz 12 anos aqui de casa, de igreja, faz 2 domingos que eu estou aqui. Isso é inédito, viu? Já pensou? Feliz Páscoa, Carmene. Te abençoe, viu? Você comeu um chocolate nesse período? Não pode, né? Bom, irmãos, a gente está num período festivo, reflexivo, sobretudo aqueles que são cristãos, né? Trazem muito à tona, muito à evidência esse período, essa época, porque de fato é uma época, historicamente falando, que ela nos traz memórias muito latentes acerca da nossa fé, acerca da nossa crença, acerca daquilo que nós acreditamos. E quando eu pedi para você desejar Feliz Páscoa para a pessoa próxima de você, nem pedi, né? Vocês mesmos fizeram de forma voluntária, porque esse é um momento onde a gente traz à memória todo o sofrimento, vida, morte e ressurreição do Filho de Deus que esteve aqui nessa terra há mais de 2000 anos. E esse evento histórico, ele se confunde com um evento que é extremamente espiritual e age na nossa vida hoje. Por incrível que pareça, algo que aconteceu há mais de 2000 anos tem repercute e pode repercutir na minha vida, na sua vida. E é muito interessante essa relação com esses fatos, ou com essas celebrações, sobretudo sacro-religiosas, que tem essa ambiência, né, da religião, que elas também se vestem, né, daquilo que diz respeito à nossa cultura, né? Nós estamos aqui, certamente em outras partes do mundo, estão celebrando a Páscoa de outras formas, dependendo da cultura, se ela tem um viés mais capitalista, ela vai desembocar aí para os chocolates, né, para os ovinhos de Páscoa, para a figura do coelho. Não estou falando isso com uma ideia de querer refutar, essa foi a palavra que tu usaste, Lívia, lá no PG de Jovem, refutar. Não estou querendo refutar a ideia de que nós celebrarmos isso e nos deliciarmos com os chocolates da vida e que a gente tem acesso, que seja algo ruim. Por outro lado, eu até incentivo, se você tem acesso, por exemplo, ao chocolate da Tia Aldeni, da Germana, quem mais faz chocolate? Da Socorro, sei lá, da Daniela, cadê a Daniele? Tem mais esse fornecedor aqui, Se você tem acesso a isso é muito bom, e aproveite, e faça proveito, e celebre usando estes símbolos, obviamente na medida correta da compreensão daquilo que você está fazendo, porque às vezes, por exemplo, nós nos remontamos, por exemplo, ao Natal, tem gente que de alguma forma substitui o nascimento de Cristo
pela pessoa do Papai Noel. Eu não sou contra o Papai Noel, nem quero entrar nesse mérito aqui também, mas só para dizer que existem algumas figuras que às vezes acabam fazendo parte aqui da nossa cultura, e às vezes a gente demoniza-os, deixa de aproveitá-los, até de aproveitar as pessoas, que talvez seja o foco principal nosso, de mantermos relacionamentos uns com os outros, e a gente hipervaloriza às vezes esses símbolos, e a gente está nessa época do coelhinho, do chocolate, do ovo, e esse, mais uma vez, né, não é o foco daquilo que de fato significa a Páscoa. Acho que você, quando fez isso, quando desejou isso a alguém, né, Lívia, quando você desejou ir para a Sofia, certamente foi um desejo muito genuíno de que você quer, né, que a casa dela, se tiver uma porta, né, tenha lá uma marca de sangue, né? Você quer isso, né, para a casa dela ou não? Quer pintar de sangue? Não. Eu estou brincando com esses termos e com essas terminologias porque, de uma forma bem resumida, nós aqui que estamos e vivemos a prática do cristianismo dia após dia, a gente sabe, se a gente for usar de uma maneira bem particularizada, vou até me reduzir aqui ao nosso contexto de Igreja de Cristo no Henrique Jorge, a gente vai entender que a Páscoa é todo dia. A gente vai resumir a isso. Páscoa é todo dia. Para a gente não é? O Natal nosso é todo dia. Hoje eu estou celebrando o Natal. Estou. Nós acabamos de cantar aqui sobre o Natal. Do Cristo que nasceu. Aí agora a gente está cantando sobre o Cristo que morreu. Cantamos sobre o Cristo que ressuscitou. Páscoa. Páscoa, Natal, nós estamos celebrando uma série de festividades que elas foram criando ao longo do tempo, isso não é errado, elas foram criando marcos nas culturas, nos povos, nos países, e a gente tem acesso a isso. E aí a minha preocupação com essa palavra hoje, que eu quero falar sobre Páscoa, de fato, né, já estou falando, inclusive, é que nós reflitamos acerca desses eventos que acontecem periodicamente e ciclicamente. Ano que vem vai ter Páscoa de novo. Se a gente tiver voltado, se o mundo não tiver acabado, próximo ano a gente vai estar de novo nesse mesmo período, vivendo essa mesma experiência. 40 dias depois da quarta-feira de cinzas, aqui no Brasil, sobretudo, a gente vai comemorar esse período novamente. Ok. Vai acontecer, é algo cíclico, digamos assim, há um certo mecanismo, há uma certa mecanicidade, ou há uma certa repetição nesses eventos, e a minha preocupação não é com isso, tudo isso que eu falei até agora não é a minha maior preocupação, apesar de eu ter falado, e a minha boca ter ficado seca, tanto eu falar, eu acho, de uma forma consecutiva, por isso que eu vou beber um pouquinho de água. Gol? Ah, sim. Estamos fazendo uma enquete aqui na frente se essa água é de coco. Apesar de eu estar no meu segundo domingo seguido pregando nesse púlpito, eu não tenho o mesmo privilégio, por exemplo, que o pastor João Paulo Quintela tem. Eu não sei se eu diga, né, João Paulo? Não sei se eu diga, mas eu estou aprendendo, não sei se eu diga. Mas, irmãos, a minha preocupação maior é com o real sentido da Páscoa. O que é que nós entendemos por Páscoa? Feliz Páscoa, Israel. Estou te vendo aí, ó. Feliz Páscoa, viu? Jefter, Feliz Páscoa. Éder, Feliz Páscoa. Eu não estou estudando essas coisas de técnica de entretenimento do público com o locutor, não, tá? É só porque eu estou aproveitando aqui para fazer isso. Mas o meu interesse aqui, aí eu quero externar isso com vocês e compartilhar com vocês, é como é que nós temos lidado com esses eventos, e em especial aqui a Páscoa. O que é a Páscoa, então? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa ela tem uma relação direta com o Velho Testamento, sobretudo com o texto de Êxodo, capítulo 12, onde o povo de Israel estava sendo... vou dizer massacrado, é só para trazer uma conotação mais forte, sendo massacrado pelo povo egípcio, e de repente, o próprio Senhor, ele declara que vai fazer uma obra grande ali naquele local, e ele se utiliza de um recurso de proteção. Se fosse nos nossos dias atuais, pudesse ser que nós estivéssemos usando alguns recursos tecnológicos, virtuais, como a gente tem visto as guerras hoje, né? As guerras, elas não são mais de sangue, até acontece ainda, mas a gente tem muita guerra
no âmbito virtual. Até falei há 2 semanas, eu acho, com a presbítera Eneida, a gente falando dos crimes, né, que tem acontecido. Cada vez mais roubos têm acontecido no âmbito da virtualidade. Isso tem acontecido e é uma realidade hoje. A gente tem sido menos, de forma bem geral, a gente tem sido menos acometido diretamente pelos gatunos, pelos maus homens, por aqueles que tentam surrupiar, tirar aquilo que é nosso, mas virtualmente tem um tantão de gente tentando tirar aquele muito dinheiro que está lá, por exemplo, lá na conta do Dan. Muito dinheiro que está lá, o ladrão, o gatuno, está tentando lá buscar. E me permita usar o gatuno, que é uma palavra bem própria do presbítero Rômulo. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa tem muito a ver com passagem. A palavra hebraica, eu até fui no aplicativo para escutar a palavra, para eu não falar erroneamente, significa Pesach, que significa passagem, que tem uma relação direta com o povo de Deus, que o anjo da morte passaria em cada uma das casas, e aquela que tivesse no umbral da porta a marca de sangue do cordeiro, que seria dado por cada família, aquela família era simplesmente livre quando o anjo da morte passasse. E aí ali nasce a Páscoa. Então você acabou de desejar, se for pela ótica do Velho Testamento, você acabou de desejar que a casa de cada um aqui seja protegida pelo anjo da morte, que se porventura ele passar, eu acredito que ele não vai passar nos dias atuais, assim, nas nossas casas aqui, mas se ele vier passar e tiver com sangue lá, isso na perspectiva do Velho Testamento, tá? Que não é a nossa realidade hoje. Nós estamos na Nova Aliança, estamos no Novo Testamento. Mas Deus livra o seu povo, Deus livrou o povo, e essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa lá na sua origem. Deus livra o povo é liberto. Então o povo de Israel é liberto das garras do povo egípcio, que estava ali massacrando. E aí o que é que tem a ver isso com a gente? Século 21, o que é que isso tem a ver conosco? Porque da mesma forma, de forma semelhante, tal como cantamos agora há pouco, o mesmo cordeiro que antes era morto nas famílias, para que pegasse aquele cordeiro mais puro e se tirasse sangue dele, se colocasse na porta como uma proteção, como se fosse um seguro daquela casa, da mesma forma, houve uma cena que aconteceu há mais de 2000 anos, por meio do Filho de Deus que veio para cá, também como um cordeiro puro, um cordeiro sem defeito. Ele morreu por cada um de nós, derramou o seu sangue para de uma vez por todas também nos proteger e nos livrar da morte. Essa é a Páscoa que você e eu estamos envolvidos de 2020 e tantos anos para cá. Você e eu estamos envolvidos hoje com isso. Hoje. Nós celebramos, por exemplo, a cruz, não apenas no aspecto da morte, ela tem muita representatividade no que diz respeito à morte, porque o cordeiro foi morto. Antigamente era o cordeiro de dentro de uma casa que fazia parte, era um cordeirinho lá, que dava leite, que estava lá no chão de terra, e aquele cordeirinho foi morto. Só que eu acho que Deus viu, né, no seu plano de redenção, que ele precisava pagar um preço por meio de alguém, e aí ele manda Jesus, o seu próprio filho, ele vai na cruz e morre por mim e por você. Isso é muito impactante. Isso tem muito a ver com a forma, inclusive, que eu vivo os dias atuais. Eu saber que alguém morreu por mim, eu saber que alguém morreu pelos meus pecados. Isso tem tudo a ver com a nossa fé, com a nossa forma de proceder, com a nossa forma de ir e vir, com a nossa forma de pensar. Mas além da morte, eu quero falar principalmente da ressurreição. O que é a ressurreição? Pessoas antes de Jesus, há 2026 anos, pessoas antes dele, já tinham morrido e já tinham ressuscitado. A própria Bíblia relata isso. Há relatos históricos sobre isso, que pessoas morreram e de uma forma miraculosa ressurgiram. Só que Jesus não, ele morreu, ele ressuscita
mas ele ressuscita e permanece vivo. E aí há outra diferença crucial na percepção de quem é Jesus, de quem, na história, o que ele representa para nós, o que ele representa para nós, igreja, que aqui estamos, nessa era, nesse tempo, o que Jesus representa para nós. Foi alguém, foi um ser humano, e ao mesmo tempo Deus que esteve aqui entre nós e morreu sim, sofreu sim, mas ressuscita. E aí eu louvo a Deus porque a nossa Páscoa que nós celebramos não acabou na sexta-feira. Eu inclusive, quando eu estava pensando sobre isso, é muito engraçado, as pessoas já começam a postar, né, no Instagram, em alguns locais virtuais, a partir da sexta-feira, outros já começam até de antes, né, por conta da quaresma, aqueles que fazem assim. Mas na sexta-feira as pessoas começam a mostrar, né, a cruz, a morte, e aí dizendo, olha, a morte vai ser vencida, eis aqui o amor que venceu, que vence a morte. Eu, particularmente, na sexta-feira, eu tenho também, se eu ficar processando na minha mente, eu também fico um pouco triste. Caramba, ele morreu. O Deus que manda o seu filho, faz com que o filho dele sofra aqui na terra. A motivação é tão nobre, que é amar a gente. Eu ia até passar um vídeo, mas não vou para encurtar o tempo. Mas ele manda o filho dele para morrer por nós, eu não merecendo. O pano de fundo é que eu não tenho merecimento acerca do sacrifício de Jesus por mim. Eu não mereço. Eu não tenho mérito próprio. Por minhas forças, eu não consigo fazer aquilo que eu precisaria fazer para ter, digamos assim, o troféu de Deus. Eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho, nenhum de vocês, nenhum de nós que aqui estamos. Mas Deus, de uma forma graciosa, pelo seu Filho, Ele manda Jesus morrer no meu lugar, no seu lugar. Uma pendência contábil, financeira, espiritual, que havia sobre mim, sobre você, desde quando nós nascemos, ela foi resolvida por meio da morte de Jesus. Alguém pagou esse preço, e foi o próprio Cristo, o Filho de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler 20 versículos, do versículo 1 até o versículo 20. Feliz Páscoa, Abner, para você. Se puder projetar aí, Rian, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Pode ser NVI. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, na nova versão internacional. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim no caso, o apóstolo Paulo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é nisto que vocês creram.
Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Finalmente, versículo 20. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Convido você para nós fazermos mais uma breve oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua ressurreição, que é fundamento, que é base para a nossa fé, para a nossa crença. Muito obrigado porque por meio dela nós temos esperança viva, nós temos uma esperança latente em nós. Obrigado porque apesar de parecer ser um assunto subjetivo, nós encontramos objetividade tua manifestada em amor a cada um de nós pela vida de Jesus na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu sei que o texto acaba se tornando um pouquinho complicado, ele faz um jogo aí de palavras, né? Mas o cerne, o núcleo, acho que deu para entender em que havia uma certa dúvida, né? Um certo questionamento acerca da ressurreição dos mortos, e aí aqui principalmente seres humanos comuns, e não Jesus. Esse contexto fala de Paulo mandando a carta para os Coríntios, onde havia uma filosofia à época em que se falava que as pessoas morriam, mas não ressuscitavam mais. E aí Paulo chega com uma autoridade apostólica, uma autoridade de um homem de Deus, e diz assim, olha, se vocês creem, se vocês estão crendo em Cristo, mas não acreditam que vocês também ressuscitarão com Ele, a fé de vocês é inútil. Se vocês até acreditam que Jesus ressuscitou, mas você não crê que o seu irmão vai ressuscitar, a sua fé, ela não tem valor. E essa era a filosofia da época, que diziam, olha, vocês não vão ressuscitar, vocês não vão. De forma bem simplificada, esse contexto. E a partir desse texto, eu quero extrair, com base nesse período que vivemos aqui, que é a Páscoa, eu quero extrair três afirmações para a nossa reflexão acerca da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ele ressurgiu e a morte venceu. Jesus não é um Deus qualquer, Jesus não é um Deus que é apenas o Filho de Deus, que veio ao mundo, cumpriu um propósito e foi embora e tchau e bênção, e não está mais aqui conosco, e não está mais operando em nós. Como eu falei agora há pouco, ele ressuscitou e permanece vivo. Há uma grande diferença aí de outras pessoas, de outros seres que outrora ressuscitaram. Ele ressuscitou, mas ele voltou a viver. E depois que voltou a viver, continuou vivo. É diferente de outros que ressuscitaram, mas morreram e ali findou-se a vida por completo. A primeira verdade, a primeira afirmação que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que a ressurreição é uma realidade que ela é cumprida na Páscoa. A nossa Páscoa, por isso que eu fiz toda aquela introdução acerca da Páscoa, porque a nossa Páscoa, ela é carregada, ela é recheada, ela é cheia da manifestação da ressurreição de Jesus. E isso tem um diferencial muito grande para nós. Acho que até Paulo Bantin, não Paulo da Bíblia, Paulo Bantin hoje postou no nosso grupo de WhatsApp, falando acerca da razão da nossa Páscoa.
é como eu falei, a gente tem o chocolate, tem o coelho, etc., tem toda essa representatividade, mas muito mais do que isso, é a cruz, e não só a morte que lá foi processada, que aconteceu lá, não só a morte, mas sobretudo a ressurreição, que nós estamos diante dela, e ela é algo contundente, ela é algo verdadeiro. Mateus 28, 5 e 6 diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele estava, venham ver o lugar onde ele jazia. Há uma realidade acerca do Jesus que Deus mandou a esse mundo, de que ele não está mais entre nós, porque ele ressuscitou, ele ressurgiu e não morreu mais. Se ele não morreu mais, ele está vivo, e se ele está vivo, ele está aqui, e permanece aqui na nossa vida, e está conosco, todos os dias da nossa vida. Por que ao falar isso, eu até me empolgo um pouco, porque a gente viu um pouco mais na frente do texto, a nossa religião, falar aqui de religião, a nossa religião seria muito vã, se a gente acreditasse em coisas que não tem muito nexo. E aí, quando eu estou falando isso, estou falando com muita responsabilidade, também não estou querendo me comparar a outras religiões que fazem dessa forma e procedem dessa forma, mas é para dizer que o nosso relacionamento, que a nossa religião, que tem a ver com esse religar a Deus, né, do religar, etc., tem mais a ver com uma vida cotidiana de relacionamento com Deus do que propriamente o cumprimento de protocolos, de dogmas, de doutrinas pelos quais a gente precisa para alcançar algo da nossa divindade. O texto que lemos agora, sobretudo os primeiros versículos, eles demonstram que Jesus esteve aqui. Depois que ele morreu, ele falou com Cefas, depois falou com mais tantos irmãos, depois fala com Paulo, e Paulo, meu Deus, como que ele veio falar comigo, se eu era um homem que eu perseguia a igreja, ele veio falar comigo, mas ele ressuscitou, é uma realidade, a nossa Páscoa, ela é carregada de ressurreição, ressurgimento do Filho de Deus, e não é só uma ressurreição que apenas o traz à vida e pronto, e ele morre de novo, não, é uma ressurreição que ele vem de volta à vida e ele permanece vivo. A Páscoa não é apenas uma memória religiosa cíclica. Como eu falei, no próximo ano, se nós estivermos aqui ainda, próximo ano a gente vai estar de novo falando da Páscoa, vendo os mesmos símbolos que a gente vê na nossa cultura, mas muito mais do que isso é que você e eu temos um Deus pelo qual nós nos relacionamos. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E aí você diz, Júnior, meu Deus do céu, o que é isso? Relacionar-se com o Criador, com Deus, que está, entre aspas, numa outra dimensão, numa outra esfera. Eu posso entender que Ele é Senhor do cosmos, etc. Está acima de todas as galáxias. E Ele se relaciona comigo? Sim, Ele se relaciona comigo e com você. Quando a gente está ali, liso, cabisbaixo, sofrido, né, nos nossos momentos de mais dificuldade, é Jesus ali, ressurreto, ao nosso lado. Jesus ressurreto, visto há quase 2000 anos, por pessoas da sua época, ressuscitado, ressurreto, vivo. Quando você estiver no seu dia a dia, você não vai estar se relacionando com o seu protestantismo, você não vai estar se relacionando com o seu evangelicalismo, você não vai estar se relacionando com o seu catolicismo, com o seu espiritismo. Não é essa a nossa relação. Está muito mais, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. No Êxodo, houve o livramento temporário daquele povo, porque estava sendo perseguido pelo povo egípcio, e eles foram libertos. Assim sou eu e você, quando temos a presença de Cristo, nós alcançamos uma vitória definitiva. Por quê? Por que é definitiva? Porque Ele continua vivo. Ele continua vivo, e Ele vive em mim e em você. Não é só Ele vivendo para não estar entre nós, Ele vive fazendo questão de estar entre nós. E isso, de novo, faz toda a diferença no nosso cotidiano, faz toda a diferença na nossa Páscoa, da forma que a gente enxerga Páscoa. Páscoa não é um evento religioso apenas, Páscoa não é
um evento cujo o capitalismo às vezes se apropria e tenta estimular o livre comércio entre nós. Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é ressurreição, é Jesus vivo em nós, Jesus vive em mim e em você, vive em mim e em você. Ele vive, Jesus está vivo, Jesus está vivo. A ressurreição é a realidade na Páscoa. Segundo ponto, a ressurreição sustenta a nossa fé. O versículo 17, projeta por favor, Rian, o versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Sem ressurreição não há fé. Sem ressurreição de Jesus, não há fé para nós. E a gente vive essa realidade enigmática, parece ser um enigma. Meu Deus, como é que você está aqui sentado agora, nesse instante, crendo, acreditando, desenvolvendo fé em algo, em alguém que você nunca viu? Mas esse mistério da fé, ele nos envolve de uma maneira tal que a própria crença que é Ele que nos dá, a própria fé vem dele inclusive, faz com que nós creiamos na existência de um Jesus que é vivo, que é ressurreto, que está entre nós. É Ele que sustenta a nossa fé. A ressurreição, ela sustenta a nossa fé. Imagine só, se naquela época, Jesus ao morrer, imagine só, o cristianismo tinha terminado ali. Se as pessoas pegassem o corpo dele e saíssem pelas ruas, falando, ó, está aqui, ele está morto, e pronto, não ressurgiu, ali se desfaria o cristianismo. E quando eu estou falando do cristianismo, não é querendo exaltar a religião do cristianismo, não é isso. É exaltar sobretudo que você, no dia a dia, no tomar café, no brigar com o marido e com a esposa, no brigar com a namorada, nos desejos que às vezes vêm mirabolantes na nossa mente de fazer coisa A, coisa B, coisa C, a fé que nós exercemos, que temos e que implementamos em nós próprios, por meio da ação de Jesus, por meio da ação do próprio Deus em nós, é uma fé que é sustentada pela ressurreição. Pela ressurreição. Jesus ressurreto, Ele sustenta a nossa vida, a nossa fé. Como é que nós caminhamos? Como é que tem sido a tua caminhada na tua vida cotidiana, no teu dia a dia? Como é o teu relacionamento com Jesus? Como é o teu relacionamento com Ele? Se limitar ao relacionamento da religião programático, ele tem grande chance dele sucumbir, dele se destroçar diante das dificuldades, mas a nossa Páscoa, ela é diante de um Deus que está entre nós, de um Deus vivo, que sustenta a nossa fé. Quando você precisar ter a certeza daquelas coisas pelas quais você não vê que isso é fé, você vai ter a certeza e a convicção de que há um Deus que está ressurreto perto de você, sustentando a tua fé, o teu desejo, a tua forma de acreditar e de crer. E é algo tão interessante, por favor, Romanos 8:11, é algo tão interessante, essa relação de Jesus sustentando, olha que bonito, chique, dá até a pausa aqui. É tão interessante essa relação nossa com Jesus ressurreto, nossa com a nossa própria fé que a gente professa. É tão interessante que Romanos 8:11, vamos ler, diz assim: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. O Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito que fez com que células mortas viessem a se tornar células com vida. Esse mesmo Espírito, ele está entre nós, ele faz parte da minha história, da tua história. Mas Júnior, de novo, para mim é muito subjetivo. Júnior, para mim, de novo, é coisa de religião, é coisa de eu tenho que ficar imaginando, pensando, é muito complexo. Não é complexo.
Eu gosto mais do texto que diz, olha, entra no teu quarto e fala lá com teu pai em secreto. Entra lá no teu quarto, fala lá com teu pai em secreto. Quem é o nosso pai? O próprio Deus, o próprio Deus. Irmãos, Deus é relacional. A nossa Páscoa, ela é carregada de ressurreição, principalmente para que nós tivéssemos relacionamento, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E até tirar um pouco da complexidade, entre aspas, desse relacionamento com Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós que aqui estamos, o Espírito que tirou Jesus ali da tumba, que o pastor Mateus esteve lá, o Espírito que tirou o Filho de Deus daquele lugar, está aqui. Está aqui. Você e eu podemos sentir, é Ele que transforma essa matéria, é Ele que transforma essa carne desejosa de fazer tantas coisas que não condizem com a verdade que Deus tem para nós. E eu não estou falando em inglês, nem francês, nem espanhol, nem hebraico. É porque nós somos assim, nossa natureza, ela é essa, cheia de pecados, cheia de dificuldades, vulnerável. Mas Deus, Ele escolheu, não, eu vou mandar o meu Espírito para eles. O meu Espírito estará com eles. Além de Cristo ressuscitar, além do próprio Filho de Deus ressuscitar, está aqui entre nós, o seu Espírito, Ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a caminhar. Ele nos dá dicas, olha, não vá por aqui não faça isso. Ele nos ajuda a compreender os mistérios do céu, aqui nessa terra, nessa ambiência que a gente vive aqui, que às vezes a gente não consegue perceber o que é que o Senhor está falando conosco, às vezes a gente não consegue perceber, mas o Espírito Santo, Ele está aqui, ó, sussurrando ao teu ouvido, dizendo assim, filho, volta, filho, não vá por aqui, volta para cá, volta, o caminho é esse. E é tão interessante que isso chega direto em situações do nosso dia a dia, as questões mais triviais do dia a dia. É quando eu tenho a oportunidade, vou citar um exemplo, isso aqui é só um exemplo, é quando eu tenho a oportunidade de falar, abrindo a minha boca, com tanta vontade, para falar mal de uma pessoa que convive conosco, para falar, e eu falo aquilo para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, eu falo com tanta alegria, e certamente, se você é alguém que foi transformado, alcançado pela graça de Deus, o Espírito Santo vai dizer, amigão, não faça isso não, querida, não diga isso, a natureza que está aí é uma natureza outra, a natureza é outra. O versículo lá de Coríntios, não esse que eu li, mas lá de 2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas, elas passam e tudo se faz novo. Dentro de nós, além da ressurreição do próprio Jesus, há uma ressurreição nossa. A gente morre e se torna uma nova criatura. E aí você vai dizer, Júnior, mas eu já estou há 20 anos, 30 anos e tem coisas que eu não consigo deixar. E que eu mesmo sei, eu mesmo humano, consciente do que eu sou, de quem eu sou, eu sei que eu mesmo não tenho conseguido deixar. Mas irmão, tem uma palavra, se você estiver em Cristo, nova criatura você é. As coisas vão passar. Às vezes não é no nosso tempo mesmo não. Às vezes não é no nosso tempo. Às vezes também não é no tempo das pessoas que ficam dizendo que a gente tem que deixar de fazer determinadas coisas porque é errado, enfim, e alguém vem e diz. Mas eu creio eu vou dizer mistério de novo, estou falando muito essa palavra, mas não é querendo trazer nenhum tipo de espetáculo na palavra que eu estou falando, mas existe esse mistério pelo qual o próprio Deus passa a habitar em nós. E quem habita em nós é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito que estava lá, ressuscitando Jesus. O mesmo Espírito, Romanos 8,11. É o mesmo Espírito que está em nós hoje. É o mesmo Espírito. Nesse corpo mortal, nesse corpo falível. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição, ela sustenta a nossa fé.
Nós adoramos e cremos em um Deus que é vivo. Porque Ele vive, nós podemos crer. É um Deus que traz esperança para mim, para você, para os nossos dias. E por último, Raimundo, tá bom, tá? Tá? Legal, né? Tá bom, Mateus, tá? Qualquer erro teológico, vocês dizem aí, viu, depois. Segunda vez, né? Segundo domingo seguido. É porque eles estão fazendo uma prova comigo, para ver se eu saio bem. Estou brincando. E por último, eu quero me apoiar aqui no versículo 20 desse texto. Por favor, Rian, projeta aí novamente. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, as primícias entre aqueles que dormiram. Jesus é as primícias. Parece até erro de português, né? Jesus é as primícias. As primícias são Jesus. As primícias é Jesus. Jesus é, sendo que Ele é as primícias entre aqueles que dormiram. Jesus. Em terceiro lugar, a ressurreição inaugura uma nova... Eu coloquei era, eu até pensei em um nome mais bonito, mas eu vou citar esse nome mesmo. Com base no versículo 20, a ressurreição é por meio dela que é inaugurada um novo momento, uma nova era dentro desse propósito de Deus. Aqui afirma que Jesus ressuscita e Ele ressuscitando, Ele se torna as primícias. Que são as primícias? São as priminhas das... Não são. O que são as primícias? São as primeiras coisas. Jesus é o primeiro ressurreto. E você e eu podemos refletir que se Ele é as primícias, certamente haverá as segundarícias, as terceirarícias, as quartarícias. Não existe essa palavra, é uma brincadeira. Mas Ele inaugura aqui a possibilidade de você e eu nos tornarmos pessoas, e aí, de novo, o texto que nós lemos é um texto onde as pessoas estão descrentes de que elas ressuscitariam após morrer. E Paulo é muito enfático ao dizer, não é assim. Vocês que creem, vocês que acreditam no Cristo ressurreto, vocês também vão ressuscitar. Se Ele é as primícias, nós viremos depois dele, e outros já foram depois dele, depois que Ele ressuscitou. E essa é outra lógica do reino de Deus, outra lógica de Deus, que se você e eu a compreendemos, nós também lidamos diferentes, por exemplo, com o momento da morte, do luto. Porque se eu tenho uma compreensão, cadê o Ferreirinha? Porque se eu tenho a compreensão de que eu ressuscitarei, estarei com Ele, após a minha morte, meu Deus, a morte é diferente para mim. E eu já disse, eu vou até deixar registrado que fica no YouTube. Tá? Vai ficar no YouTube? Vai ou não vai? Vai ficar no YouTube. No dia do meu velório, o meu corpo pode, se for aqui, né, o velório, se estiver aqui, por favor, pessoal tudo tocando aqui, música alegre, celebrando a Deus, sem problema nenhum. Sem problema, a casca vai estar aqui, mas o espírito, celebrando. Por quê? Porque Ele é as primícias, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e você e eu ressuscitaremos com Ele, ressuscitaremos. Da mesma forma como Israel foi liberto para uma nova vida, quando nós estamos em Cristo, essa nova era, esse novo momento, é permitido a mim e a você. Por quê? Porque Ele venceu a morte. A morte morreu, Jesus matou a morte. Jesus matou a morte, Jesus aniquilou a morte. A morte não foi capaz de prendê-lo, e você e eu fazemos parte disso, dessa realidade. Júnior, de novo, Júnior, parece ser uma coisa muito louca, é muito subjetivo, é muita religião. Não é, relacionamento. O Deus que escolheu nos amar, nos abraçar, nos dar de graça a sua salvação, disse assim, ei amigão não, como é, irmão, eu faço isso, aí depois eu falo de novo. Ei, meu querido, minha querida, você que vive comigo, eu faço o meu Espírito habitar em você.
E o meu Espírito vai ajudar você, quando você quiser ir para o lado esquerdo e eu quiser... pode também falar disso não. Quando você quiser... Não vai falar não, direita, esquerda, centro, essas coisas é difícil também. Quando você quiser fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo fala. Sofia, Deus fala com você. Virna, Deus fala com você, o Espírito está falando conosco. É uma realidade que está para além da religião, daquilo que a gente... está errado também a gente chegar aqui, pessoal, vamos orar. Não, não está. Não está. Mas você, agora, se você quiser, você começa a orar agora, falar com Deus agora, dizer, Espírito Santo, fala comigo. Eu não estou entendendo nada que esse rapaz está falando aí na frente. Não estou entendendo nada. Ele está viajando na maionese aqui de novo, entre aspas. Mas me ajuda a entender, porque ele leu a tua palavra. Está escrito. O próprio apóstolo Paulo, que foi testemunha ocular de uma série de fatos, é ele que está falando. Ele está falando aqui, me ajuda a entender, a compreender. Se ele é as primícias, nós somos os próximos. Nós somos os próximos. Nós somos os próximos. Eu não estou desejando a morte de vocês não, tá? Mas só para dizer que se nós morrermos, nós ressuscitaremos com Ele. Se Jesus voltar, nós iremos com Ele. Nós somos os próximos. Ele é as primícias. E está vivo. E eu adiciono mais um pouquinho. Romanos 8:11, como a gente acabou de ler. Se o Espírito que ressuscitou Jesus está aqui conosco, Ele mesmo deixou o seu Espírito para estar entre nós, Ele continua em nós, fazendo com que nós vivamos essa nova realidade. Aí você pode dizer também de novo, me questionando aí, do seu banco, você sentado aí agora, você dizendo, Júnior, mas cara, que é isso? Como é viver isso, essa vida no Espírito? Meus irmãos, Jesus foi ao céu, mas Ele disse, olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus, para estar com vocês, fazer com que vocês entendam isso. Aí dicas simples, mas que até hoje, desde pequeno na fé, eu sempre, ao ser orientado dessa forma, eu sempre uso isso. Quando você for ler a Bíblia, que eu sei que às vezes para um, para outro, às vezes alguns textos, pela retórica, por aquilo que tem no texto, às vezes o texto ele não é tão compreensível para nós. O português que está aqui, às vezes não está tão compreensível para nós. Ore, fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a compreender o que está por trás dessas letras. Se você está aí para usar um exemplo mais jovem, você está para namorar uma garotinha ou um garotinho, aí você diz, Senhor, será que eu devo namorar essa pessoa agora? Espírito Santo fala comigo, Espírito Santo fala comigo. Se você, por exemplo, filho, tem o desejo, né, quando a sua mãe ou seu pai, que às vezes você percebe que ele não compreende bem a sua realidade ali do seu mundo atual, e você meio que quer descartar um pouco o seu pai ou a sua mãe, e você adolescente, jovem, diz assim, ei, Espírito Santo, me ajuda a entender a relevância e a pertinência de eu ter um pai e uma mãe aqui perto de mim, me ajuda a ser abençoado por eles e eu abençoá-los também. Assim como, eu estou citando alguns exemplos aqui, assim como você, marido, mulher, assim como... Hã? É para clicar? É para ligar, é? Vem cá ligar. Vem, ligou. Vem cá. Liga, macho. Dá tempo, ó. Já vou acabar. Só um pedacinho, tá? Não vão embora, não. Alguém tirou foto? Mal que eu, ó. 13 anos. Ligou. Assim sou eu e você, marido, mulher, né? Esses relacionamentos tensos, né? De marido e de mulher. Meu Deus, o Espírito Santo está ali, agindo, falando, nos trazendo de volta, para desfrutarmos, por exemplo, do fruto do Espírito. Gálatas 5 vai discorrer lá, domínio próprio, mansidão. Júnior, mas eu não sou mansa, ok, mas o Espírito que habita em você, ele ajuda você a se tornar manso. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Por quê? Porque a fé que nós temos é em um Cristo ressurreto. E essa ressurreição, ela fundamenta a nossa fé. Não é uma fé morta. A nossa fé não é morta. A nossa fé não é parada. A nossa fé não é morta, parada. É isso mesmo. Ela não é nenhuma dessas duas coisas.
Não é morta, não é para, é uma fé ativa. É uma fé ativa. Você e eu temos acesso a essa realidade dos céus aqui, nessa terra. Aqui no nosso relacionamento, você e eu temos esse acesso. Porque não teria sentido eu ter uma Páscoa de um Deus morto. Não teria sentido. O ápice da Páscoa é a ressurreição de Jesus, do Filho de Deus que veio a esse mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria de orar com você. Pedir ao Jesus ressurreto que está aqui entre nós, ao Espírito de Deus que ressuscitou Jesus, que está aqui entre nós. Inclusive que você não ficasse com medo dessas presenças, dessas terminologias. O Espírito de Deus está entre nós. Tem pessoa que tem medo, pelo que vê às vezes em filmes, em outras realidades. Tem pessoa que tem medo. Deus está entre nós. Jesus está entre nós. Quando você está na sua casa, Jesus está lá, ressurreto. Espírito Santo de Deus está ali, com você. Eu falei 3 coisas acerca da ressurreição. Ela é uma realidade cumprida na Páscoa. Ela sustenta a nossa fé. E a ressurreição inaugura uma nova era, que você e eu temos parte nela. Temos parte nela. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas orientações que Paulo deu à igreja de Corinto. Mas muito mais do que isso, Senhor, obrigado pela Tua disciplina, pela Tua intencionalidade de perseguir, de seguir o plano que o próprio Deus colocaste para o Teu Filho, para Jesus. E muito obrigado, Senhor, porque esse plano ele nos alcança. Muito obrigado, Senhor, porque a cruz não foi o fim. Muito obrigado porque a nossa Páscoa ela não acaba na sexta-feira. Muito obrigado, Senhor, porque Tu ressuscitaste. Muito obrigado, Senhor, porque a morte morreu a partir de Ti mesmo. Muito obrigado, Senhor, porque essa realidade tão enigmática, tão complexa para a nossa compreensão humana, para a nossa cognição, algo às vezes de tão difícil compreensão, Senhor, Tu faz com que ela chegue até nós. Auxiliados, ajudados, ancorados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, Senhor. Deus nos ajuda a viver, Senhor, de forma franca, de forma honesta, de forma genuína o relacionamento contigo, Senhor. Sabendo que quando nós estamos dirigindo, o Senhor ali está. Sabendo que quando nós estamos dormindo ali, o Senhor está. Sabendo que quando nós estamos sendo, às vezes, ofendidos em relações na nossa sociedade, ali o Senhor está o tempo todo nos guardando, cuidando de cada um de nós, Senhor. Faz com que nós compreendamos cada vez mais essa realidade, Senhor, de viver contigo de uma maneira simples e profunda ao mesmo tempo. Obrigado porque Tu és a nossa Páscoa. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos em Ti. Obrigado pela Tua morte. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és as primícias. Muito obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você grandemente, que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, esteja falando com você em todos os momentos. Que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus esteja conosco em todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus. Amém.